Deus age nos bastidores, não nos palcos. Que a graça de Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos meditar hoje no texto de Mateus, capítulo de número 6, versículos 2 a 4, que eu passo a ler. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus aqui está nos ensinando sobre aspectos do que ele considera que seja a justiça que devemos praticar com todas as pessoas. É isso que está no verso 1, que eu não li, mas esses versos 2 até o 4 nos falam sobre a questão aqui de esmolas. Mas eu preciso, até para continuar, explicar um pouco o que é essa questão de esmolas. Porque se nós ficarmos com o texto, com essa palavra do jeito que está, nós vamos pensar que Jesus está mandando, quando a gente chegar perto de alguém que é mendigo, que está na rua, então dar aí uns R$2, dar umas moedas, e estaremos cumprindo isso aqui que ele falou. E aí a gente fazer não em segredo, não ficar divulgando que a gente deu aquela esmola. A gente pode pensar que fazendo isso está resolvido. Ou alguém chegou na porta de casa e pediu um alimento, pediu dinheiro, alguma coisa, a gente dá ali alguns alimentos e pronto, cumprimos isso aqui que Jesus falou. Olha que coisa boa, né? Demos esmola e cumprimos o que Jesus falou. Não é esse o sentido. Vocês devem saber que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. O grego, na época de Jesus, 2000 anos atrás, era uma espécie de inglês hoje. Então, a língua grega era falada por praticamente todo mundo naquela época. E, por conta disso, todos os livros da Bíblia do Novo Testamento foram escritos na língua grega. Veja, o grego não era a língua de Israel era o aramaico. Mas a Bíblia foi escrita em grego por causa dessa difusão da língua. E na língua grega, essa palavra aqui, esmola, eleucine, ela não tem o sentido de hoje, de esmola. Porque hoje esmola é um negócio ínfimo que a gente dá para alguém, só isso. Não. Dentro agora da cultura de Jesus, a cultura do povo de Israel, da época de Jesus, essa palavra elemucine, ela significa dar alguma coisa de misericórdia, dar alguma coisa de piedade, dar alguma coisa porque eu tenho o sentimento de ajudar alguém, de fazer com que a vida daquela pessoa melhore. Então aqui não é simplesmente uma esmola, um restinho de alguma coisa que eu tenho. Não, aqui é uma atitude de ajudar outras pessoas. É uma atitude concreta de ter compaixão do outro, ter misericórdia do outro, ver a outra pessoa numa situação difícil e isso me leva a agir, isso me leva a ajudar aquela pessoa. Então, a palavra aqui, esmola, tem o sentido que Jesus está dizendo de ajuda. Eu creio que uma melhor tradução, então, veja bem, quando, pois, ajudares alguém,
não faças tocar trombeta. Entendeu? Substitua a palavra esmola, que é muito ruim para nós. Essa palavra como tradução, é uma tradução. É muito ruim para nós, e coloca aí ajudar as pessoas. Aí é melhor. Porque quando eu digo ajudar as pessoas, não é o mesmo sentido hoje de esmola. Ajudar a pessoa, eu posso ajudar de várias formas. Eu posso ajudar até com muito dinheiro. Não é R$ 2 para alguém, para um mendigo. Às vezes é muito dinheiro para uma determinada família que está precisando. Às vezes é uma cesta básica, não é? Que vai aí uns R$ 300, R$ 200. Então, aqui, Jesus está dizendo, quando você ajudar alguém. É esse o sentido. Outra coisa, na época de Jesus, essa questão da ajuda, dessa ajuda, que aqui está traduzido como esmola, ela não era um negocinho de nada para alguém. Ela era uma ajuda concreta para uma pessoa necessitada. Nós temos que saber, e isso você tem que ter consciência, que naquela época, as pessoas que não conseguiam trabalhar, por qualquer motivo que fosse, não ganhavam nada durante o dia. E eles, assim, trabalhavam no dia e recebiam no fim do dia. E aquele dinheiro era para a alimentação, para a vida do dia seguinte. Era sempre assim, lá naquela época. Não tinha previdência social, não tinha carteira de trabalho, não tinha garantia de trabalho, não tinha nada. Tinha a pessoa trabalhar. Então veja, e os doentes que não conseguiam trabalhar? Os cegos, aleijados, ou alguém que estava muito doente de cama? Não ganhava nada durante o dia. E as crianças? Nada. E as mulheres? Nada. Ninguém, a não ser aquele que trabalhava, ganhava. Então você veja, por exemplo, um caso, uma família de vários filhos, o marido morre. Como é que a mulher viúva iria sustentar aquele monte de filhos sem trabalhar, sem ganhar nada? Se não houvesse, olhe bem, se não houvesse piedade, se não houvesse compaixão dos familiares, dos vizinhos, de quem estava próximo, aquela mulher e as crianças poderiam morrer de fome, porque não tinham nada. Então, quando Jesus fala aqui, ele não está falando de esmola, ele está falando de ajuda a alguém para que esta pessoa sobreviva. Era uma questão de sobrevivência, era uma questão de não morrer de fome, de não morrer de frio. Era uma questão de ter uma casa onde ficar e morar. É isso, gente. Então, Jesus não está falando de um negócio tão simplesinho que é eu dar R$ 2 para o mendigo. Não, ele está falando da existência das pessoas. E de uma pessoa em extrema dificuldade, e eu, então, por compaixão, por justiça até em relação àquela pessoa, eu vou até ela e eu ajudo efetivamente essa pessoa. Pelo menos até que ela consiga viver e ter sua vida normalizada. Ela consiga viver normal com seu trabalho, etc. É disso que Jesus está falando. Então, Jesus aqui não está falando de uma esmolinha. Jesus está falando aqui de ajuda para pessoas que estão necessitadas. Agora eu te pergunto, na época de Jesus existiam muitas pessoas necessitadas, por isso que ele manda isso aqui. Você acha que hoje tem pouca? Você acha que hoje está todo mundo bem? Veja, nós temos hoje muitas garantias que aquelas pessoas não tinham, mas ainda assim, está tudo bem? Todo mundo está numa boa? Ou você compreende, vê que ainda há muitos necessitados? Então veja a palavra de Jesus. Quando deres ajuda, eu sinto muito, eu vou substituir essa palavra esmola. Eu acho ela muito ruim para os dias atuais. Eu vou traduzir por ajuda. Quando deres ajuda a alguém, veja, Jesus não diz, olhe bem, se você quiser ajudar alguém. Ele não diz se você quiser. Ele diz, quando você ajudar. Por quê? Na cabeça de Jesus, quem é discípulo dele ajuda os outros.
Não é se ele quer ajudar. Ele ajuda porque é discípulo de um homem que viveu a vida ajudando as pessoas. Portanto, para Jesus, se alguém é seguidor dele, se não é, está dispensado, tudo bem. Mas se é seguidor dele, se é chamado pelo nome dele, vai ajudar os outros. Por isso a palavra de Jesus é quando você ajudar. Ele só vai dar uma orientação agora da forma errada e certa quando você ajudar. Agora, que você vai ajudar, vai. Então, uma pessoa hoje que se diz cristã, que se diz uma seguidora de Jesus, essa pessoa, e essa pessoa não ajuda ninguém, essa pessoa não abre mão de nada do que é seu para abençoar seu próximo, essa pessoa vê alguém, um vizinho, um parente, alguém em necessidade e não faz nada. Essa pessoa chega e diz assim, eu cuidei da minha vida, cada um que se vire, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou ajudar gente que não quer trabalhar, preguiçoso, eu não vou ajudar ninguém. Uma pessoa assim, sinto muito, discípulo de Jesus não é não. É discípulo da mentalidade desse tempo. Mas Jesus não é não. Porque discípulo de Jesus, e é o próprio Jesus está dizendo, quando deres, ajuda alguém. Não tem essa, se eu quiser ajudar. Não, é meu discípulo, vai ajudar. E outra coisa, vai ter prazer em ajudar. Não é que vai ajudar forçado, vai ter prazer em ajudar. Se é discípulo de Jesus. Isso é uma coisa que você deve pensar se você de fato é um discípulo do Senhor. Você tem prazer em ajudar as pessoas que precisam de você e que você pode alcançar? Você tem prazer nisso? Ou para você, assim, é uma luta interior incrível, porque você não quer abrir mão de nada. Você quer ficar com tudo que é seu. Você não quer repartir com gente preguiçosa. Preguiçosa entre aspas, né? Você não quer repartir com os outros. Porque você já fez a sua vida, você está ralando aí na vida, você não quer repartir. Você é uma pessoa que sente compaixão e reparte, ou você é uma pessoa que só guarda para você porque acha que só você merece pelo seu trabalho. Se você é discípulo de Jesus, você dá. Quando deres ajuda a alguém, aí Jesus diz a forma errada. Não fica espalhando para os outros, não fica assim, divulgando, eu ajudei, eu fiz tal coisa, olha a pessoa que eu sou, olha a pessoa ótima, eu sou excelente, eu sou um excelente cristão, excelente crente, eu sou excelente pai de família, eu cuidei de muita gente, tal. Jesus diz, não toque trombeta, não seja hipócrita, tá? Se você ajudar alguém, de Jesus, que ninguém fique sabendo. Que ninguém fique sabendo. Veja bem, toda vez que ajudamos alguém ou pessoas, tem geralmente dois jeitos. Um é o particular. Eu, por exemplo, ajudo alguém, chego até ele e ajudo essa pessoa. Jesus diz, quando você faz isso, é no particular, ninguém está sabendo, não divulgue. Não divulgue. Faz, não divulgue. Agora, tem certas ações que a gente faz em grupo, que é público de alguma forma. Essas ações devem ser feitas, porque grupos podem ajudar pessoas. Devem ser feitas e as pessoas vão saber que você está ajudando outros. Não só você, outras pessoas também estão ajudando, é de grupo. Isso aí não tem como esconder, né? Quando Jesus curou várias pessoas, só ele e a pessoa. Mas Jesus também curou pessoas em público, com todo mundo olhando. E ele curou as pessoas. Ele não deixou de curar porque era público. Ele fez o bem, tanto, vamos dizer, no privado quanto no público. Agora, e isso vai acontecer com a gente também. Tem ajudas que a gente dá que é pública, não tem problema. O que você não pode é ficar se gabando. Eu, junto com aquele grupo, nós fizemos isso, olha como nós somos bons, olha como nosso grupo é excelente. Você está entendendo? Então, é isso que Jesus está dizendo. Se você faz, não fica se amostrando para os outros, não faz no palco. Sabe o palco onde o ator
faz a sua performance, e ele faz o seu teatro, e todo mundo vê, e todo mundo aplaude, né? Quando o ator é bom, todo mundo aplaude. É legal isso aí no teatro, no palco, né? O palco em que o cantor canta. É legal, é normal. Agora, Jesus está dizendo, quando você ajudar alguém, não faz da vida um palco. Não se coloca lá em cima e diz para os outros, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus diz, não fica no palco, não. Nunca usa o palco para ajudar as pessoas. Nunca usa o palco para dizer, eu fiz. E engrandecer você. O que Jesus está dizendo é que quem usa o palco engrandece a si mesmo. Sabe, ele fez o bem para alguém, mas ele não fez pela pessoa. Ele fez por ele. Para que ele fosse elogiado pelos outros. Para que os outros batessem palma para ele. Jesus diz, isso é coisa de hipócrita. Então, ao fazer o bem, mesmo que todo mundo veja, porque é algo público, não suba no palco para receber aplausos. É isso que Jesus está dizendo. Né? Se esse é o jeito errado, qual é o jeito certo? Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Gente, aqui é uma outra... Jesus se aprofunda mais ainda. No versículo 2, ele está dizendo, não sobe no palco para que as outras pessoas vejam como você é bom. Tá? No 3, ele está se aprofundando. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. No versículo 3, ele diz assim, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Gente, esse ditado de Jesus, assim, se você pegar ao pé da letra, é um ditado meio bobo, né? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. As duas mãos são o comando, recebem comando do cérebro, né? Não tem como. É o cérebro que conhece tudo. Mas tem que entender, né, o que é que Jesus está falando. Quando ele diz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, o que ele está dizendo é o seguinte, quando você ajudar alguém, nem você mesmo se gabe, se ache o tal, se ache o melhor dos crentes, porque você ajudou alguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode ser que você suba num palco quando ajuda alguém, você suba num palco e na plateia só tem uma pessoa, você mesmo. E você mesmo que está na plateia fica aplaudindo você que está no palco. É isso. Jesus está dizendo o seguinte, ao ajudar uma pessoa, não fica colocando isso na sua conta como se você fosse uma grande pessoa. Como se você fosse uma pessoa extraordinária. Como você é diferente dos outros, porque eu ajudo. Os outros nem tanto. Os outros não ajudam muito, não. Mas eu tenho coração para ajudar. Jesus está dizendo, não suba no palco quando você é o único que está assistindo. Você é o único que está na plateia. Então Jesus está dizendo, nem para você mesmo você deve achar que, ao ajudar alguém, você está fazendo uma enorme coisa. Sabe por que Jesus diz isso? Porque ele quer dizer o seguinte, quando você ajudar alguém, sabe o que você tem que ter em vista? Você tem que ter em vista a outra pessoa, não você. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, se ajudou alguém, o importante é aquela pessoa que foi ajudada. Ela melhorou de vida. Ela teve o seu sustento garantido, pelo menos por um tempo. Ela conseguiu sair de uma situação que estava desempregada e de repente com sua ajuda conseguiu um emprego. A vida dela melhorou, a família dela melhorou, os filhos dele estão tendo uma vida melhor. É isso. Quando ajudares alguém, é o outro que é importante.
Não é você que está ajudando. Você é muito importante porque ajuda, mas para você mesmo, não é você o importante. É o outro o importante. Então o que importa é se o outro melhorou de vida. Em relação a você, não importa nada. É o que Jesus está dizendo. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Para você, se você ganhou alguma coisa com isso, se você foi aplaudido, não, isso não tem a menor importância. A menor importância. O que tem importância é o seguinte: o outro está melhor. Você está entendendo Jesus? É o outro. É o outro. O necessitado. Se ele está melhor. É isso que é importante. É isso que é importante. Mas aí vem o versículo de número 4, que é um versículo muito bom e extraordinário. Para que a tua ajuda fique em secreto. Então veja bem, o que Jesus quer é o seguinte: você vai ajudar quem quer que seja, uma pessoa, uma organização, você vai ajudar, tá? Que fique em secreto. Não faça questão de que os outros saibam. Fica em secreto. Você sabe o que fez, mas nem para você está dando aquela importância para você como pessoa. Claro que você está dando importância para o ato de ajudar. E isso é que é importante. E a pessoa ajudada, isso é importante, tudo bem. Mas que ela fique em secreto. Que você não tenha nenhum desejo de aparecer para os outros. De, assim, formar um rótulo, formar um personagem de palco. O ator que está no palco, ele está representando uma outra pessoa. Mas a vida dele é outra. Ele saiu ali do palco, ele vai viver a vida dele. Ele não tem nada a ver com o personagem do palco. É o que Jesus quer. Que você não suba em palco. Que você seja sempre você mesmo. Que você não mostre para os outros ser uma pessoa diferente do que você é. Para que isso aconteça, Jesus quer que você faça em secreto. Ou seja, não tenha a menor disposição, o menor desejo de divulgar o que você fez para que você suba na classificação de mérito das pessoas. Não. Faz em secreto. Tá? E até para você, eu fiz, eu ajudei, tudo bem, ajudei, mas nem me lembro mais. É isso que Jesus quer. Não jogue para você o quanto você é bom. Mas aí ele diz: e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Muito bem. O que vai acontecer quando você ajuda as pessoas desse jeito, sem procurar algo para você? Jesus diz: e teu pai. É interessante a visão que Jesus nos passa de Deus. Normalmente, qual é a visão de Deus que nós temos? Aquele homem, aquele senhor, né? Que está lá no céu, de barba branca, e que fica olhando para a gente toda vez, nos vigiando, para ver quando é que a gente comete algum pecado, quando é que a gente comete algum erro, algum deslize. Porque na hora que a gente cometer, este senhor lá de cima vai nos castigar. Ele está olhando, porque ele é juiz, ele vai nos castigar. Ou ele é uma espécie de policial, está investigando o que está errado em nossa vida, o que está errado dentro do coração, o que está errado fora do coração. Então, assim, nossa visão de Deus, especialmente gente que é evangélico, né, e católico também, nossa visão de Deus é assim, um Deus mais punitivo. Um Deus que está aí à espreita, ele está vigiando você. Essa é a nossa visão geral de Deus, né? Mas Jesus nos apresenta a Deus como Pai. E Jesus, veja bem, dentro de toda a Bíblia, Jesus é o primeiro que apresenta Deus como Pai. Não como juiz, não como policial, não como cobrador, mas não como comerciante que vai negociar as bênçãos dele com a gente, se a gente for boa pessoa. Não! Jesus nos apresenta a Deus como Pai. Como Pai. O que é a figura de Pai para Jesus e para nós hoje no sentido geral? Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que ama.
Pai é aquele que protege. Pai é aquele que ri junto, que se alegra junto. Pai é aquele que brinca junto. Pai é aquele que dá carinho. Pai é aquele que estende os braços. Pai é aquele que beija. Pai é aquele que dá bronca também, para ajudar. Pai é aquele que disciplina, para formar o caráter dos filhos. Essa é a ideia de pai que Jesus tem. Essa é a nossa ideia geral de pai. A gente sabe que muitos pais não são assim. Mas essa é a ideia que está na nossa mente de pai, de um bom pai. Quando Jesus diz, e teu pai, olha, teu pai. Não é assim, o pai, mas pode ser o pai dos outros, né? Não, é teu pai, você que ajuda e não se preocupa em mostrar para os outros que você é um grande ajudador. Se você age desse jeito, Jesus, se você ajuda as pessoas, se você tem um coração cheio de compaixão pelos que sofrem, se você abre mão do que é seu, tempo, dinheiro, energia, bem, seja lá o que for, se você abre mão para os outros, Jesus está dizendo que Deus é teu pai. Teu pai. É pai de você, específico. Teu pai. Esse teu pai vê em secreto. Olha, esse teu pai se alegra quando você faz as coisas em secreto. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele vê em secreto. Ele está vendo. Ele sim é a plateia. Ele sim está observando você. Quando você ajuda alguém, ele está te observando. Mas tem outro motivo. Ele vê em secreto que só ele pode ver. Ninguém mais vê o que está no seu coração. Ninguém mais, quando você faz as coisas no secreto do seu coração, até para você mesmo, ninguém sabe, mas ele sabe, ele vê. E ele te vê como pai. Ele não te vê como juiz. Se você agiu certo ou errado, ele te vê como pai. O segundo motivo não é só porque ele te vê em secreto, é porque ele também age assim. Deus age nos bastidores, Deus não age nos palcos. Pense bem, Paulo apenas fez um discurso sobre Deus, esse Deus que é o Pai de Jesus, e nesse discurso Paulo disse, Atos 17, nele nos movemos, nele existimos, nele exercemos a nossa vida, nele temos a nossa vida. Em Deus, todas as pessoas do mundo, segundo Paulo, vivem. Esse Deus dá o ar para viver para todo mundo. Esse Deus dá para a grande maioria famílias que são famílias que sustentam essa pessoa até que ela se torne adulta. Esse Deus dá para todas as pessoas o céu, o mar, tudo que existe de graça. De graça, quem cobra as coisas são os seres humanos, na sua organização. Mas Deus dá tudo de graça. Deus é quem dá o alimento para todo mundo. Deus dá a chuva para todo mundo. Jesus disse que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Então Deus abençoa todo mundo. O que é que Deus faz? Deus abençoa, Deus ajuda todo o mundo. Os quase 8 bilhões de pessoas do mundo, Deus ajuda sem ficar se mostrando. Deus age tão em secreto, Deus, que você vê pessoas dizendo Deus não existe. Não tem nada no mundo que prova, ó, tudo é como sempre foi. Todo dia eu acordo, cadê Deus? Você está entendendo isso? Deus está num palco fazendo questão que todo mundo diga, olha, ele existe, ele é bom, ele me deu isso, me deu aquilo. A grande maioria das pessoas da Terra não está nem aí com o que Deus dá. Mas veja bem, ele continua sendo bom. Ele continua dando as bênçãos todo dia. Mas ele faz isso em secreto. Só percebe quem crê nele. Só estes percebem. Mas se a pessoa não quiser crer, ele não vai fazer questão.
de aparecer, diga, eu estou fazendo tudo isso por você. Ele não faz isso, ele nunca apareceu para ninguém que não cria. Oh, eu existo, tá? Eu que estou fazendo, tá? Não. O Pai do céu, não. Ele faz tudo em secreto. Em secreto. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Eu te pergunto, naquele momento, quem sabia que estava ocorrendo o maior milagre, a maior ação de Deus de toda a história? Quem sabia? Só o próprio Jesus sabia. Nem os discípulos dele sabiam. Mas Deus não fez esse bem em secreto? Depois foi divulgado, porque é o Evangelho, é a nossa salvação, tudo bem. Mas quando aconteceu, não foi em secreto? A maior ação de Deus, que é a cruz de Jesus, não foi em secreto quando aconteceu? Deus sempre faz tudo em secreto, não nos palcos. Então, quando a gente ajuda os outros em secreto, sabe o que acontece? Esse negócio de teu pai. E aí vem a última parte. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Que recompensa é essa? Alguns dizem, são bênçãos materiais. É uma casa, é um carro, é sucesso na empresa, né? Da pessoa. A pessoa está começando uma empresa. A recompensa de Deus é ele se tornar um grande empresário, né? Que faz aí muito sucesso, um banqueiro, um André Esteves da vida, né? um Wesley Batista dos empreendimentos. Então pensa que é isso, a recompensa de Deus sempre é algo grande, né? Ou ele ficar famoso, ou ele ter milhões de seguidores, milhares de seguidores, né? Pensa que essas coisas, recompensa, não tem nada a ver com isso, gente. O segredo dessa palavra, ele te recompensará, está nas palavras teu pai, que vem em secreto. Teu pai age em secreto, sempre. Quando você age em secreto, o que teu pai faz? Ele te recompensa, ou seja, ele coloca dentro de você uma alegria pelo que está acontecendo, uma alegria por ter ajudado as pessoas. E ele vai fortalecendo o seu caráter para que você continue a fazer o bem a todas as pessoas. Então, essa recompensa do teu pai, o filho não é igual ao pai? É, porque a descendente dele é igual ao pai, é parecido com o pai, até nas características, vamos dizer assim, sociais, de relacionamento. Se o pai é muito agressivo, o filho também fica muito agressivo ou retraído demais. Mas se o pai é uma pessoa bem relacionável, o filho geralmente é também. Teu pai te recompensará. Tudo está nessa questão de teu pai. A recompensa é você ficar mais parecido com ele. É você ficar semelhante a ele. Isso é teu pai te recompensará. Então não são bens materiais. Às vezes você é pobre e continua pobre. Mas você está ficando mais parecido com ele e é isso que importa. O que importa é ficar mais parecido com Deus, com Jesus Cristo. É isso que importa. Não importa se eu tenho muitos bens. No dia que eu morrer, tudo fica aí para os outros. O que importa é se eu fiquei mais parecido com Jesus, porque é isso que eu levo para a eternidade. Eu não levo bens para a eternidade, eu levo a minha semelhança com Jesus. É isso que eu levo. Teu pai, que também vê e faz em secreto, te recompensará. É isso. O que eu quero dizer para você com esta palavra? Primeiro, se você é um discípulo de Jesus, e eu acredito que você é, seu coração é de ajudar as pessoas. Seu coração não é para ficar xingando, não é para ficar odiando quem pensa diferente de você, inclusive na questão política. Seu coração não é para ficar maltratando as pessoas. Seu coração não é para ficar enganando as pessoas e conseguindo muitas vezes dinheiro delas de uma forma errada. Seu coração não é para você ficar colocando medo nas pessoas.
Seu coração não é para você maltratar as pessoas. Seu coração não é para você ficar indiferente com o sofrimento humano. Não. Se você é de Jesus, seu coração é cheio de compaixão, em especial pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas necessitadas. Primeira coisa, como é seu coração? Segunda coisa, é para agir. Quando você ajudar alguém, é para agir. Eu não posso ficar, eu sou cheio de compaixão, eu tenho como eu não faço nada. Aí não é compaixão. Sinto muito. É para agir. Então, haja. De que forma, pastor, eu vou agir? Aí é com você, Deus. E a situação vai também mostrar para você como é que você pode agir. Mas haja. É para você agir. E você, com isso, ficar parecido com o teu Pai Celestial. E aí ficar parecido. E é isso que importa. É agir em prol dos outros. Nós tivemos aqui um caso, uma jornalista aqui da minha cidade, morreu ainda jovem, tinha 30 e poucos anos, e ela era um exemplo de vida. E os colegas dela contaram, isso depois da morte dela, contaram assim, ela ia fazer uma reportagem num lugar, muitas vezes era uma reportagem referente à pobreza, à situação difícil que alguém estava passando, debaixo de uma ponte ou em algum lugar. Ela fazia a reportagem, preparava, mandava para a edição dela, do jornal, ou da emissora lá, que ela trabalhava, e diz que depois que ela saía, ela mesma, sozinha, ia lá, comprava as coisas necessárias e ia levar para aquela família que ela fez a reportagem. E ali levava como uma ajuda para aquela gente e via se havia algum outro jeito, ou acionando prefeitura, ou alguma coisa, se havia algum outro jeito de ajudar aquela pessoa. Ou seja, era uma pessoa que fazia o serviço dela, mas se condoía. E aproveitava aquela oportunidade para ajudar de alguma forma. E os colegas dela deram esse testemunho acerca dela. E como ela, muita gente. E ela fazia essa outra em segredo. O trabalho ela mandava para lá. Mas quando ia ajudar, ela ia em segredo. Ela não contava para ninguém, não ficava contando. Que seu coração seja assim, um coração aberto, um coração cheio de compaixão, mas um coração que age para agir. Que age em favor do outro. Que arregaça as mangas. Que usa as duas mãos para fazer o bem. Para fazer o bem. Deus abençoe você. Que você seja uma pessoa de Jesus e que você sempre ajude seu próximo, como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Ajudar, independente de quem é que precisa da ajuda, mas ajudar sempre com um coração cheio de amor, cheio de compaixão. Deus os abençoe.